Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês e vou fazer uma analogia. Eu vi uma mensagem que chamou muito a minha atenção, despertou muito a atenção. Essa mensagem, ela falava de um menino, uma criança, que tinha uma cicatriz bem feia no rosto. Todos os dias ela ia para a escola e o preconceito era enorme. Ela sentia rejeição, as pessoas olhavam atravessado, não queriam olhar para o rosto dessa criança. Na sala de aula, os outros colegas, eles hesitavam em olhar para o rosto dessa criança, não queria ver, sentia asco do rosto dessa criança. E todos os dias ela ia para a escola e não ligava para o que as pessoas diziam, para os julgamentos, para a forma que olhavam para ela. Ela seguia. Um dia, uma das professoras chamou e disse que os pais estavam bastante chateados e preocupados, porque o fato daquela criança estar na sala de aula, junto com as outras, estava despertando medo, estava despertando pavor, e eles queriam ou tirar essa criança da escola ou arrumar um meio, para que as outras não vissem o rosto dela. Então, chamou a diretora, a diretora chamou os professores e chegaram a um consenso. O que é que eles resolveram? Chamaram a criança e pediram que ela sentasse atrás e que ela chegasse antes de todos na sala e que saísse depois que todos saíssem, para que as crianças evitassem olhar para o rosto dela. Ela disse: "Tá certo, eu aceito", com toda a humildade do mundo. Mas antes de aceitar, amanhã eu quero chegar na sala e contar como foi a minha cicatriz, como foi que essa cicatriz veio parar no meu rosto. As professoras e diretoras disseram: "Tudo bem, amanhã cedo você chega e conta a sua história". E foi assim que ele fez. Aquele menino chegou na sala e explicou: "Tá, vocês estão vendo essa cicatriz que vocês têm medo, que não gostam de olhar? Pois é, essa cicatriz eu carrego há muitos anos. E essa cicatriz, ela tem um motivo por existir. Sabe qual é? Um belo dia, a minha mãe, ela trabalhava muito para sustentar a mim e aos meus irmãos. E ela tinha saído para entregar umas roupas, que ela passava roupa. Eu não tinha pai, o nosso pai tinha ido embora e deixou a minha mãe sozinha. E ela teve que segurar e sustentar nós quatro. Nesse belo dia que a minha mãe saiu, a nossa casa era como se fosse de papel, era de madeira, tinha tudo menos o necessário, que era tijolo, alvenaria. E por algum motivo, essa casa pegou fogo. E essas crianças entraram em desespero. A mãe chegou correndo, viu a casa pegando fogo, foi lá para salvar os filhos. Carregou os 3 primeiros e ficou uma bebezinha no quarto. E essa bebezinha chorava. E eu, no caso a criança que estava contando a história, disse, e minha irmãzinha estava lá chorando. E as pessoas não deixaram a minha mãe entrar para salvá-la. E sabe o que eu fiz? Eu deixei meus irmãozinhos, coloquei a menorzinha no colo do maior e fui atrás da minha irmãzinha que estava lá dentro. A minha irmãzinha tem 14 dias de nascido. Eu entrei e na hora que eu entrei para salvar a minha irmã, caiu um pedaço de madeira no meu rosto. E ainda assim, peguei minha irmã no colo, saí e consegui salvar a vida da minha irmã. E aquele pedaço de madeira que caiu no meu rosto deixou essa cicatriz. E hoje, vocês têm medo da minha cicatriz, não gostam de ver a minha cicatriz. Mas todos os dias, quando eu chego em casa, a minha irmã me abraça e me beija a cicatriz. Sabe por quê? Porque foi essa cicatriz que todas as vezes que ela vê essa cicatriz, ela lembra que essa cicatriz só existe porque eu salvei a vida dela. Eu queria trazer isso para vocês, para que vocês entendessem o motivo da minha cicatriz no rosto. Então as outras crianças começaram a chorar e entenderam que estavam agindo errado, porque muitas vezes a gente tem mania de julgar sem saber, sem entender a cicatriz do outro, sem se colocar no lugar do outro, faz esse julgamento. E esse julgamento faz as outras pessoas sofrerem.
Quem não tem uma cicatriz? Eu tenho cicatrizes. Tenho cicatriz de infância, fazendo travessura. Também tem uma cicatriz que me ensinou muito na vida, uma cicatriz que me fez crescer forte, que me fez aprender a me defender. E todas as vezes que eu olho para essa cicatriz no meu braço, eu sei que eu sou forte e que eu consigo vencer. Então cada cicatriz, ela carrega uma história, ela carrega uma lembrança. Eu tenho cicatriz de felicidade, cicatriz quando as minhas filhas nasceram. Eu tenho cicatriz que eu escolhi ter, retirada de sinal, alguma cirurgia que a gente escolhe. E tem outras cicatrizes que a vida nos impõe e que a gente precisa lidar com elas e saber administrar. Também tem uma cicatriz que ela significa esperança, que foi quando eu cheguei a quase morte, fui entubada, tive uma série de complicações e eu nasci de novo. Então assim, cada cicatriz, ela carrega uma história. Eu tenho minhas histórias, através das minhas cicatrizes, você também deve ter a sua. E a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa, respeitar o sentimento das outras pessoas, entender que cada pessoa tem sua história. Eu quis trazer isso aqui para vocês, essa fala, fazendo essa analogia com a cicatriz do rosto dessa criança e as cicatrizes que nós temos, a minha cicatriz, a sua cicatriz e a cicatriz de todas as pessoas. E que a partir de hoje a gente aprenda a se colocar no lugar da outra pessoa, a sentir que as outras pessoas sentem. Vamos viver mais a empatia, vamos nos colocar mais no lugar das outras pessoas e entender que cada cicatriz carrega uma história.